Oremos. Senhor, agradecemos por este sublime momento de culto ao Senhor. Estamos aqui para buscar a Tua presença, para engrandecer o Seu nome, para prestar um culto, Pai, racional, ao Senhor que é santo, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Jesus. Pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, as nossas súplicas, as nossas necessidades, Senhor. O Senhor sabe do que precisamos. E que nós viemos pedir ao Senhor também aquilo que vem apenas suprir as nossas necessidades básicas, Senhor. Também oramos, Pai, em agradecimento por este momento. Felizes aqui, Pai, por mais que é um dia frio, estamos aqui buscando a Tua presença, buscando melhores dias que virão, que eu creio, Senhor. Também oramos, Pai, para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que vai ser expressa agora. Que a palavra do Senhor sonde os corações, que o Senhor me use, Pai, apenas como um canal, Pai, que seja usado, Pai, de maneira humilde, branda, para que a Sua mensagem seja entregue a cada alma que aqui veio te adorar, Senhor. E nesse momento de alegria, de gozo, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Bom dia, né, a todos. Hoje está frio, mas está todo mundo aqui, né? Tá falando para o João, ontem também teve o nosso encontro dos jovens, né? Aí no friozinho tem um pouquinho menos de gente, mas o pessoal veio. Muito bom mesmo. Meus irmãos, eu queria meditar nessa manhã no livro de Atos, capítulo de número 6, Atos capítulo 6. Nós vamos meditar no verso 1 ao verso 7 e depois do verso 54. Do verso 54, depois até o verso de número 57. Atos capítulo 6, verso 1. Nós vamos meditar sobre a vida de Estevão, um homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus. E como nós podemos buscar e tomar como inspiração a vida do diácono Estevão, que era um jovem, mas que foi muito usado por Deus para serviço da igreja primitiva. Atos capítulo 6, do verso de número 1. Está escrito assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contou com toda a multidão. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos,
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Agora, vocês acompanham comigo no verso 54, está escrito assim, 7:54, a palavra do Senhor, dando continuidade, diz assim: E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Só até aqui, meus irmãos. Esse é um texto muito conhecido da igreja. E o diácono Estevão também é um homem muito conhecido, né? Nós sabemos que já vimos muitos sermões, muitas pregações sobre esse tema, mas eu quero abordar de uma maneira clara para que os irmãos possam entender. Nós vemos que o livro de Atos, ele mostra o nascimento da igreja primitiva. E sempre que uma igreja ela nasce, sempre que uma igreja é plantada, sempre que uma igreja está nos seus primórdios, no seu início, ela precisa se organizar, ela precisa ter os seus diáconos, os seus presbíteros, os seus pastores, os mestres, os evangelistas, os líderes de ministérios e assim por diante. E na igreja primitiva, a igreja de Atos não era diferente, porque estava havendo uma certa desavença entre os irmãos. E que desavença era essa? A palavra do Senhor nos mostra, se você reparar comigo, que as viúvas dos hebreus estavam sendo mais assistidas do que as viúvas dos gregos ou dos helênicos. Os helênicos, eles eram judeus da diáspora, da saída, e aí eles voltaram para Jerusalém. Então, não estava tendo uma certa ordem nessa distribuição de alimentos, de ajuda. E nesse contexto houve certa reclamação dos helênicos, né, dos judeus da diáspora, dos judeus que não eram especificamente de Jerusalém, os hebreus. E nesse contexto, os apóstolos, eles nos trazem uma rica lição, que se você acompanhar comigo no verso de número 2, deixa eu ver aqui. No verso de número 2, ele diz aqui: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nos deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. Ou seja, os apóstolos estavam falando e querendo nos ensinar que o ministério deles era a pregação do evangelho e o ministério da oração. Eles não deveriam desgastar o seu tempo com outras coisas, não que não eram importantes, mas se eles deixassem o ministério da palavra de lado e o ministério da oração, talvez o evangelho não se expandiria ainda mais. Isso é interessante porque eu me lembro de um certo testemunho que eu ouvi, de um amigo pouco próximo, que ele foi a uma igreja. Ele foi a uma igreja por 4 domingos seguidos. E é muito interessante a gente frisar isso. Ele foi por uma igreja por 4 domingos seguidos. E convidaram ele para ir para a igreja, um amigo dele, e chegou lá e ele foi ouvir o pastor pregar. Só que nesse dia que ele foi ouvir o pastor pregar, o pastor não pregou. Aí ele, amém, né? Tudo bem. No segundo dia que ele foi assistir o culto, né, para ouvir aquela pregação, o pastor não pregou de novo.
E no terceiro dia também, e no quarto dia também. Aí esse jovem, ele chegou, né? E ele falou para o amigo dele, mas por que os pastores da igreja não pregam, né? E aí ele falou, não, é que o pastor, ele falou que ele já está cansado, ele não quer mais pregar, e ele fica trazendo outras pessoas de fora, que ele nem conhece, para vir ministrar na igreja. Meus irmãos, isso é algo que nós vemos que não é de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os líderes, os apóstolos e os mestres, eles têm que se desgastar no ministério da oração e no ministério da palavra. É por isso que às vezes nós vemos aí fora muitas igrejas que morrem espiritualmente. Porque pastores, eles não trabalham para o ministério que foi lhe proporcionado e terceirizam esse trabalho. É claro que existem momentos que não é sempre que o pastor prega, igual aqui, às vezes o pastor confia, né? Confia, e isso é normal, mas o que nós vemos aí fora, isso é real, e eu testemunho isso porque eu já vi. Pastores, eles ficam apenas por trás, eles não trabalham mais com o ministério da palavra, não trabalham mais com o ministério da oração, terceirizam a pregação todos os dias, o ensino. E eu já vi isso, eu presenciei em uma denominação que o pastor também não pregava, ele ficava apenas administrando. E aí, pastor, era engraçado porque todos os cultos vinham missionários, vinham evangelistas, vinham irmãos de outra igreja, irmãos que ele nem conhecia, e instruíam aquela igreja, mas não de maneira saudável. E o que nós vemos aqui, que os apóstolos nos mostram que o anjo da igreja, como ele fala lá em Apocalipse, os apóstolos e sucessivamente os pastores, eles devem cuidar do rebanho. É por isso que nós temos pastores, presbíteros, diáconos e outros cargos dentro da igreja. Nós devemos entender isso, para que o Evangelho de Deus ele seja expresso de maneira correta, de maneira coerente, de maneira saudável. Amém, meus irmãos? E agora nós vamos ver alguns pontos da vida de Estevão, de como Estevão ele foi um homem usado por Deus, como Estevão ele foi cheio do Espírito Santo e como nós podemos aplicar a nossa vida, os ensinamentos e o modo de vida do querido novo diácono Estevão. Como nós vimos, Estevão ele foi um dos 7 diáconos separados para o serviço da obra do Senhor, né? E isso é uma grande honra. Alguns entendem que Estevão ele não era apenas um diácono, mas ele também foi um evangelista. A princípio, o que parece é que ele era diácono e depois parece que ele se tornou evangelista. Mas o que nós entendemos é que a princípio ele era um dos diáconos da igreja. E nós temos alguns princípios da vida de Estevão que nós podemos entender aqui. O primeiro princípio é que Estevão tinha uma vida irrepreensível. No verso de número 3, nós vamos ler aqui, se você acompanhar comigo, quando eles estavam escolhendo os diáconos para servir à mesa, ele diz assim: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões, primeiro, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais constituímos sobre este importante negócio. Algumas traduções vão estar boa reputação, como a minha, outras vão estar irrepreensível. Isso nos mostra que Estevão ele era um homem irrepreensível, ou seja, ninguém o repreendia. Não havia como se levantar testemunho contra a vida de Estevão. Estevão ele era um homem cheio do Espírito Santo, a qual as pessoas não poderiam levantar falso testemunho contra ele.
Isso é muito importante, meus irmãos, para a nossa vida. Nós precisamos, a igreja do século 21 precisa ser uma igreja santa e irrepreensível para o mundo aí fora. Estevão tinha essa qualidade. Ele era um homem irrepreensível. Precisamos levar isso para a nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso contexto a qual nós vivemos. Infelizmente hoje nós não temos essa visão de mundo aí fora, né? Talvez quando as pessoas falam sobre cristãos ou crentes, alguns dizem que nós não somos coerentes com as nossas dívidas. Eu já vi alguns relatos que dizem que todo crente não vale R$1, né? Mas a Bíblia nos fala que nós devemos ser irrepreensíveis, que não se levante testemunho contrário contra nós. Estevão tinha isso. É por isso que ele foi separado para o serviço de diaconia dentro da igreja. Será que nós estamos sendo como Estevão, sendo irrepreensíveis perante o Senhor? E mais ainda perante o mundo? O mundo olha para nós e tem que ver Cristo em nós. Lembra quando Moisés ele desceu daquele monte e o rosto dele resplandecia a glória de Deus? O nosso rosto tem que resplandecer a glória de Deus. Nós precisamos ter isso em nós. Nós precisamos passar essa imagem para o mundo aí fora. Senão não adianta evangelismo, senão não adianta ajudar os pobres, senão não adianta nada. Se nós não sermos como Cristo é. Nós devemos buscar, como Paulo diz lá em Efésios, eu acho, devemos buscar a estatura do varão perfeito. E como que se busca essa estatura? Sendo irrepreensíveis perante Deus e perante os homens. Essa era uma das qualidades que o Estevão tinha. E é por isso que ele foi separado para o ministério. E é por isso que Deus nos separou nesta manhã. É por isso que Deus nos chamou, para nós sermos irrepreensíveis perante os homens. Segunda qualidade que nós vemos sobre a vida de Estevão, e aqui é sucessível da primeira, é decorrente da primeira qualidade de ser irrepreensível, é que Estevão, as pessoas não poderiam resistir às palavras do diácono Estevão, ou do evangelista, como assim você preferir. No verso 10, você acompanhar comigo, vai estar escrito assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eu imagino que quando Estevão ele chegava para pregar o evangelho, quando ele chegava para evangelizar, ou quando ele chegava para falar de Cristo Jesus, as pessoas ficavam admiradas como ele falava, com o amor que ele falava, com a alegria que ele falava. As pessoas olhavam Estevão pregando e sabiam que as palavras que ele professava não vinham dele, mas vinham do próprio Deus. É assim que nós devemos ser. Existem dois grandes homens na história, se eu não me engano, eu acho que é no século 17, né, pastor? O reverendo John Wesley e George Whitefield, é século 17 e 18 ali mais ou menos, que eu sou ruim de memória. Mas a Bíblia, a tradição, a história vai falar que eram homens cheios do Espírito Santo. John Wesley, um grande homem, um plantador de igrejas, o principal fundador da igreja metodista, um homem que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E do outro lado você tinha o seu amigo, George Whitefield. John Wesley pregava bem, era um homem cheio do Espírito Santo, mas a história diz que quando Whitefield pregava, as pessoas se comoviam ouvindo o sermão de Whitefield. Não era um mero sofismo grego, mas era uma espécie de pregação vinda direta de Deus. Assim que Estevão era. As palavras de Estevão eram irrepreensíveis, do mesmo jeito que as palavras de Whitefield eram irrepreensíveis, meus irmãos. Dizem que ele arrastava multidões quando ele ia pregar a mensagem. É dito entre alguns livros sobre a biografia de Whitefield que quando ele pregava, quando ele ensinava, ele levava as pessoas
de um ponto de sorriso instantâneo a um outro momento de lágrimas, de tão bom que era o sermão dele, de tão bom que ele era tão cheio do Espírito Santo de Deus, e as palavras dele eram irrepreensíveis. Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem também irrepreensível, e a palavra dele era irresistível. Quando ele pregava o Evangelho de Deus, a palavra entrava a ponto de separar, discernir entre alma e espírito, se eu não me engano, não é? Nós devemos ser assim, meus irmãos. Nós devemos buscar essa intimidade, esse dom, essa dádiva de Deus, de ser homens irrepreensíveis, de ser homens irresistíveis na palavra, para que o Evangelho de Deus se expanda. Hernandes Dias Lopes, ele diz mais ou menos assim que pregações ou palavras mortas, sermões mortos geram cristãos mortos, mas sermões avivados geram pessoas vivas dentro da igreja, e não só dentro da igreja, mas fora da igreja, porque são palavras irrepreensíveis, vinda do próprio Deus. Terceiro ponto da vida de Estevão que nós vemos, são que as suas obras eram irreversíveis. No verso de número 8, se você acompanhar comigo, vai dizer: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que a palavra de Deus nos mostra é que toda a obra vinda de Deus, ela não pode ser revogada. Todo trabalho que vem de Deus não pode ser revogado. Tudo aquilo que vem do Espírito Santo não pode voltar atrás. E a obra aqui é em todos os aspectos. Nós temos um excelente trabalho de distribuição de cestas básicas. E todo esse trabalho que eu creio que vem de Deus não pode ser revogado, porque ali mostra a função da igreja. Todo tipo de trabalho, trabalhos de evangelismo no lar também, ou de pequenos grupos, não podem ser revogados, como os trabalhos de Estevão, porque a Bíblia ela nos relata, aqui como você viu no verso 8, que ele fazia grandes prodígios e grandes sinais entre o povo de Deus, milagres, maravilhas. E isso não poderia voltar atrás, as pessoas olhavam e se mantia esse milagre, esses prodígios, porque o que vem de Deus é permanente e eterno, mas o que vem do homem é limitado. Nós devemos fazer isso, entender que quando nós fazemos algo que vem do Senhor, quando nós estamos ligados com Deus, ligado numa só afiação com Deus, Ele nos dá esse dom de praticar essas obras que serão irreversíveis. O quarto ponto, o quarto princípio da vida de Estevão é que Estevão ele não se limitava apenas ao serviço que lhe atribuíram. Como nós vimos no início aqui, Atos 6, Estevão ele foi separado como diácono para servir a igreja primitiva. Mas o que fica claro para nós é que Estevão ele não ficou apenas naquelas quatro paredes. Estevão não se limitou apenas ao serviço da diaconia, mas ele quis avançar o reino de Deus. É daí que muitos entendem que ele passou a ser um evangelista também. Mas o que nos mostra, e uma aplicação para a nossa vida, é que não são apenas pastores, presbíteros, diáconos, seminaristas ou evangelistas que devem trabalhar na obra de Deus, mas qualquer um que foi vocacionado, que recebeu o Espírito Santo de Deus, esse deve ir além das suas atividades. Isso acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando o Espírito Santo nos enche, nós fazemos coisas além das nossas capacidades humanas. Estevão ele não ficou limitado apenas a trabalhar, servindo aquelas mesas, mas ele olhava ao redor o campo missionário, ou talvez as pessoas ali em Jerusalém, e ele queria fazer mais.
Deus nos chama essa manhã para fazer mais do que nós fazemos. Não se limitar apenas a esse pequeno campo e espaço aqui. Devemos ser como este homem. Estevão não se limitou às tarefas cotidianas dele, às tarefas diárias da diaconia dentro da igreja, mas ele queria mais. E ele só fez isso porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E agora, chegando na metade para o fim, nós vemos que Estevão ele foi levado perante o Sinédrio ali, perante aquele tribunal dos judeus. Um ponto interessante é que sempre que nós estivermos junto com Deus, sempre que nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, se levantará oposição contra a igreja de Cristo. E isso é mostrado no decorrer da história da igreja. Sempre que homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus, o diabo ele se levanta contra esses homens. Talvez se o inimigo ele se levantou contra a sua vida, talvez o seu ministério, talvez contra as obras que você vem praticando para o reino de Deus. Se o inimigo ele faz de tudo para querer parar você, tem um lado bom nisso. É porque parece que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. E por isso se levantaram falsas acusações contra a vida dele, a ponto de levarem ele perante ao Sinédrio. Meus irmãos, precisamos desse Espírito para que nós podemos praticar coisas maravilhosas para o reino de Deus. O livro de Atos 2 nos mostra isso, que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, converteu milhares de pessoas. Isso não vem dele, mas vem de Deus, do próprio Deus. A tradição cristã, ela nos mostra que Lutero, ali, convicto da graça, do Espírito de Deus, lutou contra a igreja romana. E ali a nossa igreja passou a pulsar novamente, passou a ter vida novamente. Recentemente também, existiu um avivamento em 1904, chamado Avivamento do País de Gales. A história nos mostra que aqueles homens em Gales estavam tão cheios do Espírito Santo que o Espírito envolveu aquela cidade, aquele povoado. E aquelas pessoas começaram a viver uma vida santa. E houve metanoia, mudança de pensamento. Houve de fato conversão. Só que dentre isso nós vemos que se levantou oposição. Não só contra Pedro quando pregou aquelas almas, não só contra Lutero, e não só contra os homens que avivaram o país de Gales. Devemos saber que quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, quando nós estamos cheios, quando você está cheio do Espírito Santo, principados e potestades vão se levantar contra a sua vida, porque o inimigo sabe quando a palavra de Deus de fato é expressa. Meus irmãos, o diabo faz teologia há milênios. Ele sabe quando você se levanta para pregar a palavra de Deus. E ele se levanta também para lutar contra a sua vida. Como se levantou contra a vida desse jovem diácono da igreja, Estevão. Um outro princípio importante é que a nossa fé, a fé verdadeira, ela gera mártires. Estevão não só foi perseguido, mas foi morto. Acompanhe comigo agora no verso mais para frente, no verso 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que estava de pé à direita de Deus. Meus irmãos, a fé verdadeira, ela pode gerar um mártir. As pessoas que morreram por Cristo
na história da igreja. Nós vemos no início da igreja primitiva, até os anos 300, a igreja sendo perseguida e muitos mártires morrendo pela causa do evangelho. Nós vemos também na tradição cristã, entre os pré-reformadores, que morreram pelo evangelho de Cristo. Joe Hus, Jerônimo Savonarola. É dito entre o livro dos mártires, que eu já citei aqui, e na tradição cristã, que André, quando ele estava para ser morto, ele disse uma frase que é impactante, esse homem que morreu pela igreja. Ele diz: ó cruz bendita, tenho te esperado há tanto tempo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O homem que fala isso, não fala isso por si próprio, mas algo que está atrás dele, o eleva a ter essa coragem de falar essas coisas. Porém, nós sabemos que vivemos em um século onde a igreja não é mais perseguida. O século 21 é um século onde nós entendemos que esses homens já sofreram isso para que nós pudéssemos desfrutar hoje da liberdade cristã. Então, como podemos morrer, ser um mártir para Cristo? Gálatas 5, capítulo 16, expressa isso muito bem. E ali mostra os frutos da carne e os frutos do Espírito Santo. Como nós podemos entregar a nossa alma e a nossa vida para Deus. Uma vida no Espírito é o antídoto para vencer a carne. Quer ser um mártir para Cristo? Amorteça a sua carne aqui na terra. Quer viver uma vida definitiva e de fato para Deus? Mate a sua carne, como o apóstolo Paulo nos relata aqui em Gálatas 5. Um outro ponto também importante é que Estevão, ele estava cheio de Deus, a ponto de ver a glória, a magnitude e a plenitude de Deus, e ele vê Deus e Cristo sentado à sua destra. E isso é uma lição muito importante para nós, que nos mostra que nós não precisamos estar cheios de Deus apenas no primeiro amor, né? Algumas pessoas entendem que você está cheio de Cristo apenas no primeiro amor. Depois você só vai carregando, né? Vivendo o evangelho de Cristo. Não. A história de Estevão nos mostra que ele foi cheio desde quando ele foi levantado a diácono até o final da sua carreira. E no final da sua carreira ele estava mais cheio de Cristo. Tão cheio que viu a glória de Deus. Viu Deus sentado no trono e Cristo à direita de Deus. Nós devemos nos engajar no ministério de Cristo, a ponto de estar cheio, não só apenas naquele momento da conversão, que de fato é algo muito bom, mas na trajetória inteira. É por isso que Paulo diz, como eu citei no começo, Efésios 4, que nós devemos chegar à estatura do varão perfeito, de fé em fé, crescendo até alcançar a estatura de Cristo. Isso é ser cheio de Deus, a ponto de um dia poder ver a glória do Espírito Santo de Deus, de ver Deus, de poder ter esse momento de intimidade com o nosso Senhor. Agora, eu queria deixar algumas aplicações para nós, já finalizando essa mensagem nesta manhã. O primeiro ponto é que Deus, ele não chama apenas pastores e mestres. Não são apenas pastores e mestres que são vocacionados para viver uma vida com Deus e pregar o Evangelho de Deus. Cada um que está aqui nessa manhã, cada um que está aqui ou em casa, foi vocacionado e tem o seu ministério específico, seja desde o ministério com crianças, até o ministério com jovens, com varões, com adolescentes, ou com o ministério aí fora de auxiliar os pobres. Deus, ele tem um ministério para você aqui dentro. Estevão, ele era apenas um diácono, só que ele não ficou limitado apenas àquela situação, ele quis mais. Um segundo ponto é que nós devemos ser homens e mulheres de boa reputação e cheios do Espírito Santo de Deus. Para que o mundo conheça Cristo e conheça a igreja de Deus, precisamos ser o reflexo de Cristo aqui na terra. E o terceiro ponto, devemos
sempre, e não negociar isso, devemos sempre buscar ser cheios do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Que os irmãos fiquem com essa mensagem e que nós possamos refletir na vida desse homem, Estevão, diácono da igreja primitiva, que nos traz ricas lições nessa manhã. Amém?